programa dentro do quadro Direito Civil, justamente a parentalidade responsável. E quem explica melhor para a gente o assunto é a advogada especialista em Direito de Família, a doutora Camila Witzki. Doutora Camila, muito bom dia e obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom dia, Sérgio. Estamos sempre à disposição. Doutora Camila, a senhora pode deixar o nosso ouvinte melhor informado, contextualizando o que vem a ser essa parentalidade responsável? Claro, Sérgio. Para incluir o ouvinte, é importante salientar que anteriormente o Código Civil de 16 apenas constituía uma entidade familiar, que era via casamento, em regra formado por homens e mulheres. Posteriormente, com a Constituição, em 1988, essa entidade familiar foi ampliada e reconheceu a união estável e a família monoparental, que é formada apenas pelos pais, ou pelo pai ou pela mãe, e seu filho. Posteriormente, novamente, foi ampliada, entendendo que aquele rol não era taxativo, e sim exemplificativo. Com isso, foi incluído o casamento civil homoafetivo e agora essa inovação da coparentalidade, né? A coparentalidade, ela é a união de família, que pode ser um homem, uma mulher, podem ser duas mulheres, um casal homoafetivo, que se unem apenas com a intenção de criar um filho, tá? Sem que para isso haja uma relação sexual para essa união. Eles se unem para a criação e sustento de uma criança. E esse trabalho, essa novidade, vamos dizer assim, dessa coparentalidade, é preciso que haja ali uma união estável entre essas duas pessoas? Não, Sérgio, muito pelo contrário. Ali não tem, a entidade familiar, ela é formada pela criança. O pai e a mãe dessa criança não teriam nenhuma relação familiar, e sim como pai e mãe. Jamais é uma relação afetiva entre eles. E nesse caso, a coparentalidade ou a parentalidade responsável, ela só é decidida através de medida judicial ou não? Não, aí que é uma questão muito interessante. É uma situação inovadora, né? E o que os especialistas, os juristas estão inovando também, sugerindo um contrato prévio quando eles decidirem ter esse filho, fazendo um contrato prévio chamado de geração de filhos, antes mesmo desse filho ser gerado. E nesse contrato haveria a previsão tanto do registro da criança, como da guarda, o regime de visitação e dos alimentos. Posteriormente, tenho sugerido aos meus clientes que após a gravidez confirmada, ser realizado um acordo judicial, no qual prevê os alimentos gravídicos, os quais após o nascimento da criança serão convertidos em alimentos, e também contendo a previsão quanto à guarda e o regime de visitação, pois com acordo judicial é uma garantia para a criança. Nós estamos falando de direito civil, mas também o princípio dessa paternidade responsável ele é garantido pela Constituição Federal, doutora? Exatamente. Se eu não me engano, no artigo 226 da Constituição Federal, tem ali a garantia das entidades familiares. E a senhora pode detalhar mais obrigações que fazem parte do rol de atividades desta parentalidade responsável, doutora Camila? A parentalidade, ela não tem nenhuma lei, mas a gente equipara ela a qualquer casamento tradicional em que houve o divórcio, né? Todas as obrigações comuns, é um filho, né? É um filho comum, então tem os alimentos, a guarda, a convivência, eventual falecimento, a herança, toda garantia que um filho de um casamento ligado pelo afeto, por uma relação sexual, teria, assim como na coparentalidade. E as novas formações familiares, a Justiça tem acompanhado também essas formações novas, doutora Camila? Então, depois do entendimento que o rol trazido pela Constituição Federal seria apenas exemplificativo, não taxativo, foi ampliado exatamente com a intenção da inovação sempre estar acompanhando, porque realmente ficou
praticamente impossível taxar todas as entidades familiares na Constituição Federal. Então, eles colocaram apenas como um rol exemplificativo, porque sempre havia, quando era taxativo, sempre havia busca no Poder Judiciário pelo reconhecimento de outra entidade familiar. Então, o que a Constituição fez? Colocou aquilo apenas como exemplificativo e o Poder Judiciário reconhece sempre uma entidade familiar quando reconhece o afeto, o que é importante para a entidade familiar. O que importa ali é que haja o afeto, que se reconheça ali como uma família. Eu estou conversando com a doutora Kamila Vitsky, ela é advogada especialista em direito de família. Estamos falando hoje sobre a parentalidade responsável dentro do nosso quadro sobre direito civil. Bem que a senhora já citou aqui que essa paternidade ela pode ter origem tanto biológica como socioafetiva, doutora Kamila? Sim. Pode ser consanguínea, socioafetiva e apenas afinidade. No Facebook, que a gente vê que foi o boom, né, na mídia, foi quando saíram 4 grupos e ali realmente é consanguíneo. Eles buscam a intenção realmente da gravidez para ser consanguíneo, mas isso não é obrigatório, porque a parentalidade, assim como as entidades familiares, elas buscam um afeto, e o afeto é uma relação de parentesco, que pode ser decorrente do consanguíneo, socioafetivo ou apenas da afinidade. E nesse caso, doutora Kamila, a paternidade responsável, ela não é uma responsabilidade temporária, né? Não. Assim como em todas as entidades familiares, uma vez filho é para sempre filho, né? Vai ser reconhecido o direito, se for consanguíneo fica até mais fácil, mas como eu disse, naquele contrato prévio de geração de filhos, ali é uma prova inequívoca. Doutora Kamila, perdemos contato, estamos conversando com a doutora Kamila Vitsky, ela que é advogada e especialista em direito de família. Hoje estamos falando sobre a parentalidade responsável, também chamada de coparentalidade, dentro do nosso quadro sobre direito civil. Se você tem alguma dúvida também sobre esse tema, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook do Revista Justiça. Anote aí, facebook.com/Revista Justiça, ou ainda pelo nosso e-mail revista.justiça@stf.jus.br. 8h29, estamos retomando contato com a doutora Kamila Vitsky, falando hoje então sobre a parentalidade responsável, que com o passar dos anos e diante desse acúmulo das demandas judiciais variadas em busca do reconhecimento de novas relações afetivas, foram acrescidas pela Constituição Federal, acolhendo sim as entidades familiares decorrentes da união estável das famílias monoparental. Doutora Kamila, está nos ouvindo novamente? Oi, Sérgio, estou sim, desculpa. A linha caiu, sabemos como funciona a telefonia do Brasil, mas eu havia perguntado para a senhora sobre o tempo, se pode ser temporal ou não essa autoridade parental, essa parentalidade responsável. A senhora havia dito que não, para toda a vida. Isso, é para toda a vida. Não tem como uma vez reconhecer o filho e depois não reconhecer mais. Uma vez reconhecido, tem até o contrato prévio, que é sugerido pelos juristas exatamente por isso. E, doutora Kamila, encontramos litígios, disputas judiciais questionando essa parentalidade? Ainda não, Sérgio. É uma inovação pelos históricos. O nascimento do primeiro filho ocorreu no ano de 2016. Então, ainda não se encontra litígio sobre esse assunto. E existe algum desafio já para ser superado com essa inovação? O que se entende é que, se caso haja desentendimentos, seriam os desentendimentos tradicionais, que envolvem a guarda, os alimentos e a convivência, que são os desentendimentos dos casais tradicionais. Então, acredita-se que, por hora, não tem nada que irá inovar nas lides judiciárias. Outra questão que envolve a parentalidade responsável, podemos falar que envolve a privacidade desses filhos. Como fica esse controle, principalmente numa relação que existe essa parentalidade, essa coparentalidade?
Eu não entendi, Sérgio, poderia repetir? Doutora Camila, dentro desse princípio da coparentalidade, a educação dos filhos também, Ah, sim. como fica? Ficaria assim, a guarda, né? Ela deve ser escolhida, né? Que poderia ser alternada ou compartilhada. Eu não vejo motivo para ela ser unilateral nesse caso. Com a guarda compartilhada, que deve ser o mais aplicado, os pais vão definir em conjunto a educação dos filhos. Então, seriam os pais que deveriam escolher a educação. 8 horas e 32 minutos, só reforçando aqui, né, doutora Camila, dentro desses novos arranjos familiares, os casais também homoafetivos podem celebrar seria um contrato, essa parentalidade responsável ou não? No início, sim, um contrato prévio, né? Depois que nascer, com certeza não, porque aí já tem a relação de parentesco. Mas, a princípio, sim, seria um contrato de geração de filhos. Eu quero agradecer a participação da doutora Camila Vitsky, ela que é advogada especialista em direito de família, que esteve falando hoje no nosso quadro de Direito Civil sobre a parentalidade responsável. Doutora Camila, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima ocasião. Sérgio, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Agora 8 horas e 33 minutos em Brasília.